Que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar e que todos nós possamos sair daqui não só com as nossas mentes esclarecidas, mas principalmente que a gente possa sair com os corações confortados, porque a doutrina espírita é esse movimento belíssimo que consegue recorrer ao Cristo e trazê-lo aos nossos corações. E para a gente iniciar a nossa reflexão, que falará sobre o resumo do item 5 constante no Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus, que fala sobre a alma e que fala sobre as penas ou alegrias do espírito imortal. Nós vamos recorrer ao evangelista João, que para escrever não apenas o seu evangelho, mas o livro também de Apocalipse e as suas cartas, fez após os seus 100 anos de idade, quando encontrava-se preso na ilha de Patmos, e ali ele escreve esses livros que hoje compõem também o Novo Testamento. E foi necessário mais de 100 anos. Conviveu com Jesus, com os primeiros discípulos, fez parte daquele movimento de renovação da humanidade no cristianismo primitivo, para depois de 100 anos, definir, dentro da sua visão, aquele discípulo, inclusive, que compreendia Jesus não apenas trazendo a mensagem do amor, mas um amor imortal, aquele discípulo que conseguiu compreender o Cristo a fundo ao ponto de ser o único do colegiado apostólico para estar dando testemunho na crucificação, ao lado de Maria, de outras mulheres que mantinham-se fiel a Jesus naquele momento, mas ele vai definir o que era Deus dentro da sua concepção, já no final da vida, exilado, preso naquela ilha, mas certamente com sabedoria, com experiência da vivência que pôde ter ao lado de Jesus e de todos os seus amigos que lutavam em prol daquela verdade, escrevendo: Deus é amor. E a gente talvez ainda não consiga compreender a fundo o nosso Pai, o nosso Criador, mas nós já conseguimos ter olhos de ver e compreender Jesus Cristo, que vem exteriorizar esse grande amor, personificar esse grande amor imortal para confortar os nossos corações. O mesmo João, ao escrever o seu livro sagrado, o Evangelho, já no capítulo 1, vem nos falar que antes mesmo que o mundo existisse, ele já era, referindo-se a Jesus. Antes que o planeta Terra fosse plasmado por ele, antes que a nossa morada terrena existisse, Jesus já era aquele espírito puro, aquele espírito de luz. Assim como nós, foi criado simples e ignorante, mas com o passar do tempo e com os processos reencarnatórios em outros orbes, Jesus Cristo atingiu a perfeição ao ponto de ser um médium de Deus que consegue trazer a todos nós, ainda nos dias atuais, essa mensagem viva do amor. Aqueles que tiveram oportunidade de visitar Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo ou Uberaba, perceberam e percebem bem o que eu vou relatar. Na Casa da Prece, por exemplo, em Uberaba, um lugar muito pequenininho, mas abarrotado de gente como nós, aflita, com problemas, com dificuldades, e que iam até Chico Xavier, que iam até um templo espírita em busca do alimento para a alma, em busca de conforto, de esclarecimento, principalmente os pais que perdiam seus filhos de forma prematura, principalmente aqueles que perdiam seus na juventude, na infância, e não sabiam compreender a justiça de Deus diante de uma dor tão grande. Mas o fato interessante é que, reunidos ali, na Casa da Prece, em Uberaba, sem que a gente pudesse explicar, e antes da chegada de Chico Xavier, era uma grande emoção, chorávamos muito. E aí, quando olhavam para o lado, as outras pessoas também choravam compulsivamente. E aí a gente não tinha vergonha de chorar, porque estava todo mundo chorando na mesma vibe, na mesma sintonia. Passava-se alguns segundos, adentrava aquele ambiente Francisco Cândido Xavier. Pelo simples fato de Chico se aproximar sem que as pessoas ali soubessem
todos eram levados às lágrimas. Era o magnetismo dele. Era a energia daquele homem que na década de 70, inclusive, foi pesquisado pela NASA, que desenvolveu um aparelho capaz de medir a áurea do ser humano, comprovando que nós, na Terra, temos um corpo espiritual que vai variar de 3 a 5 centímetros. Comprovação científica. Comprovação científica do nosso corpo espiritual, da nossa vibração, do nosso magnetismo. E eles vieram medir a áurea de Chico Xavier e tomaram um susto, acreditando que o aparelho estava quebrado. 10 metros de diâmetro. 10 metros de diâmetro. E pelo que o Chico era simples, né? O tanto que ele era humilde, ele deve ter abaixado um pouquinho a vibração quando o pessoal veio, né? Ao ponto de amigos do Chico, como meu avô, que pôde conviver com ele por 40 anos, e a minha avó, testemunhar o momento em que saíam do centro e que o Chico exalava luz do tórax dele. E não era só o médium claro evidente que via, era um processo de materialização, e o Chico ficava constrangido, tentando fechar o paletó, como se fosse adiantar alguma coisa. Quando ele fazia uma oração, as pessoas sentiam alguma coisa tocar no ombro, com os olhos fechados, e quando abriu os olhos, a mesa, o chão, estava repleto de pétalas de rosa, cheiro de perfume. Mas a maior característica dele era a simplicidade. Um dia, inclusive, eu perguntei à minha avó qual foi o momento mais emocionante que ela e o vovô, meu avô já desencarnou no ano de 2000, viveram ao lado do Chico. E a minha avó ficou pensativa, reflexiva, e ali ela começou a chorar. Vovó é muito emotiva. Temos a quem puxar, né? Lá. Vovó muito emotiva. E então ela narra um final de semana que saíram da nossa cidade, Sete Lagoas, que é inclusive 30 minutos de Pedro Leopoldo, terra natal do Chico. Só que naquele tempo o Chico já morava em Uberaba. A estrada ruim, acho também que foi final da década de 70 essa história. Estrada ruim, e eles iam de fusquinha. Então hoje é 6 horas de viagem, na época era 14 horas. Eram 14. E eles iam naquela alegria, porque era para encontrar com o Chico muito bom. Dormir um final de semana na casa de Chico Xavier, já pensaram? Que maravilha. Foram. Ficaram hospedados lá no domingo, um horário como esse, 5 horas da tarde. Eles iam embora, despedir de Chico na sala de Chico Xavier, e tinha muita gente conversando com o Chico. Ele estava recebendo muitas visitas naquele final de semana. E aí o meu avô falou com vovó o seguinte: Antonieta, vamos embora. Chegando em Sete Lagoas, a gente escreve uma carta para o Chico agradecendo, porque agora são 5 horas, 14 de viagem, nós vamos chegar lá às 7 da manhã, e amanhã eu trabalho. O Chico vai nos entender, a gente não sabe que horas que ele vai acabar de atender essa gente toda. E aí eles estavam indo embora, chegando perto do Fusquinha, com a mala, sai uma senhora de dentro da casa do Chico e fala: ô casal de Sete Lagoas, volta aqui que o Chico quer falar com vocês. E aí o meu avô falou que foi difícil, aquele caminho do carro até voltar. Por quê? Dormiram na casa do Chico, comeram, beberam, receberam o conselho e foram embora sem dar um muito obrigado, não é? E imagina o Chico conversando com aquele monte de gente, ele para a conversa e fala: chame o casal de Sete Lagoas, eu quero falar com eles. Quando eles chegaram, aquele silêncio constrangedor, não é? E o Chico se levanta, ele vai andando devagar ao encontro dos meus avós, pegou a mão do meu avô, pôs em cima da mão da minha avó e fez a mesma coisa com a mão dele, olhou demoradamente nos olhos dos meus avós, deu um beijo na mão dos dois e disse o seguinte: agora vocês podem ir em paz. Esse beijo é só para unir ainda mais o amor de vocês dois, não é? Eles ficaram ali pelo menos mais umas 2 horas chorando, emocionados, não é? Para conseguir ir embora. E o Chico, ele era assim, ele fazia dos momentos simples, inesquecíveis. E a gente fica esperando tanto para marcar a vida das pessoas que convivem conosco e para ter o nosso momento de alegria, de felicidade. A gente coloca as questões muito mais complexas do que elas precisam ser. A simplicidade é o que há de mais bonito na vida. A simplicidade consegue resgatar casamento, consegue resgatar relacionamentos de pai e filho, filho e pais. É por meio da simplicidade que a gente vai conseguir reendireitar e voltar a caminhar seguindo os passos do mestre. É por meio da simplicidade que vamos andar adiante também para o alto. E era essa simplicidade também que tomava conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Chico Xavier tinha tamanho magnetismo, imagine o homem que criou esse planeta. Antes que o mundo existisse, ele já era. Tudo que há no mundo foi criado por ele, segundo João, no capítulo 1 do Evangelho.
O Verbo se fez carne, o movimento, aquele que está o tempo inteiro trabalhando, segundo o próprio Jesus, em uma das suas falas inesquecíveis, também no Evangelho de João, no capítulo 16, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus era o movimento, mas o movimento de amor imortal. E quando nós lembramos de Jesus, quando nós buscamos sentir e seguir o Mestre, a gente entra em conexão com o magnetismo dele que continua vivo. O povo hebreu esperou séculos e séculos e séculos a vinda do Salvador, mas Jesus nunca abandonou a humanidade. Desde o momento em que acompanhamos Moisés subindo aquela montanha num dia inesquecível, em que, segundo o que consta na obra espírita, Moisés, um médium de efeito físico, que doou o ectoplasma para que ali uma grande inteligência no mundo espiritual, Jesus, escrevesse por meio da escrita direta em 2 pedras, 5 leis em cada uma delas. Dentro dessas leis, não dê falso testemunho. Madre Teresa de Calcutá nos fala que quem julga demais as pessoas não tem tempo para amá-las. Nós julgamos demais e amamos de menos. Não matarás. E a gente muitas vezes mata a esperança de um filho, da esposa, dos pais, pela nossa postura invigilante. A gente vê um dos pensamentos mais belos que a humanidade já recebeu como lei e promessa, o único dos 10 mandamentos que tem uma promessa: honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Que terra seria essa? Terra prometida, terra da promissão, reino do céu, céu, mundo espiritual superior. Será que está num local, em um tempo, no espaço? Gamaliel, grande doutor da lei, que trouxe conceitos belíssimos, inclusive um deles registrado no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando foram presos Felipe, João e Simão Pedro, depois da lapidação de Estevão, e aquela prisão foi com a mesma intenção de matar os discípulos de Jesus. Dos 70 sacerdotes, 69 foram a favor de dar a pena de morte. Um foi contrário, Gamaliel. E Gamaliel consegue, com seu argumento, demonstrar que não adiantava matar aqueles homens, dizendo o seguinte: vocês acreditam nas verdades pregadas por esses homens que seguem Jesus de Nazaré? Todos os sacerdotes disseram que não. E Gamaliel então dá o seu famoso conceito: então deixai-vos ir em paz, porque se for mentira, com o tempo se perde. Quantos falsos profetas se ergueram ao longo do tempo? Mas se for verdadeiro, por si só se elevará. Quantos mártires, quantas perseguições que fizeram apenas levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo a mais corações. A doutrina espírita também está embasada na verdade, porque enquanto revelação, e a palavra revelação significa tirar o véu, descortinar, fazer-se claro algo que já existe, não trazer uma novidade, e é uma grande verdade a doutrina espírita, porque está embasada em Deus, que é amor, que nos legou o seu Filho puro, Jesus Cristo, para ser o nosso grande pastor, para que caminhando com Ele nada nos faltará. A doutrina espírita que nos explica que somos espíritos imortais, como o próprio Paulo registra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando nos fala: Jesus ressuscitou. Ora, se Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar, afirma Paulo. A ressurreição de Jesus, segundo Paulo, foi testemunhada por Maria Madalena e outras mulheres que procuraram aquele túmulo 3 dias depois da crucificação. E o mais lindo é que o Evangelho nos fala que ao aproximar-se daquele túmulo, elas encontraram o túmulo aberto de dentro para fora. Ressurreição é renovação. Só se renova aquele que se transforma de dentro para fora. Jesus trouxe a mensagem da vida em abundância, aquele que pratica, ainda que estiver morto, viverá, como Cristo ensinou a Marta e Maria quando acreditaram ter perdido o irmão Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, mas o túmulo estava aberto de dentro para fora. A Bíblia é um livro sagrado.
Primeira e segunda revelação estão contidas nele. O Espiritismo, uma ciência, filosofia, uma religião que busca restaurar essa mensagem. Mas são símbolos que a gente precisa descortinar, tirar o véu. Então, essa aparente simbologia do túmulo está aberto, de dentro para fora é um convite para renovarmos. Mas o mais belo é que elas não encontraram Jesus. Mas ao sair de dentro daquele túmulo, sem compreender o porquê o corpo não estava ali, elas viram um anjo, ou seja, um espírito. Os escritos sagrados estão repletos de mensagens espirituais, de questões mediúnicas, quando Moisés, por exemplo, recebeu os 10 mandamentos. E ali no livro de Êxodo fala que o dedo de Deus escreveu por meio de uma nuvem, é ectoplasma, meus irmãos. Substância necessária para que haja o processo de escrita direta, é explicado por Kardec. Nós não vimos destruir a lei enquanto espíritas, mas dar cumprimento. E ali aquelas mulheres, saindo do túmulo, encontraram um anjo. E aquele anjo disse a elas e a todos nós: por quê? Procuram entre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo. E toda vez que a gente lembra dele, pensa nele, sente ele, vive aquilo que ele ensinou, a gente está conectado com essa energia. E não há nada melhor do que estar conectado com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. E com ele, nada, nunca nos faltará. Por isso que ele nos fala no Sermão da Montanha: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Observai os pássaros no céu, que não semeiam para juntar em celeiros, em galpões, mas nunca falta a eles o necessário. Observai os lírios no campo, nem mesmo o rei Salomão, com tamanha grandeza, conseguiu se vestir com tamanha beleza. Vós sois muito mais diante da criação e diante do Pai. A vocês também não faltarão o necessário. Nós precisamos confiar em Jesus. Confiar que Ele faz parte da travessia de nossa vida. Confiar que Ele está fazendo parte da nossa embarcação. Como naquele momento em que, após um dia inteiro de pregações e curas, na antiga Galileia, Ele ordenou aos seus discípulos: entremos nesse barco e vamos atravessar a margem. Lembram que o Evangelho, que esses livros sagrados são simbologias? Que embarcação seria essa senão as nossas vidas? Será que Jesus falou só para o colegiado apostólico ou para nós que estamos tendo a oportunidade de também conhecê-lo? Vamos entrar nessa embarcação porque eu estou com vocês. Nós vamos chegar na outra margem. A gente vai vencer. E a condição é essa, segundo o próprio Cristo: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e persevere até o fim, que eu estarei contigo. Perseverar é difícil, principalmente quando nós passamos por picos de emoções, tristezas e alegrias. Achar o ponto de equilíbrio é complexo. Quando está tudo muito bem, a gente esquece de Jesus. Quando está tudo muito mal, a gente se revolta contra Ele. E precisamos achar o equilíbrio. Segundo Pedro, o equilíbrio é a melhor posição da vida. A melhor posição da vida é estarmos em equilíbrio. Jesus entra na embarcação com os discípulos e ele dorme. O que acontece? Uma grande ventania, uma grande tempestade. Os discípulos ficam desesperados. Vocês imaginem só, morrendo de medo de morrer, não é? Ver Jesus dormindo, naquela situação toda, eles ficam realmente... E aí o que acontece? Eu tenho a impressão que foi Pedro, porque Pedro era o discípulo da emoção, né? Alguém deve ter dado um cutucão em Jesus para ele acordar. E quando ele acorda, ele primeiro, acalma a tempestade e as ventanias, e depois ele vai ensinar falando sobre a fé. Então, primeiro, ele acalma a tempestade e a ventania. Por que os discípulos sofreram tanto naquele momento? Porque o silêncio de Deus dói. Quando a gente está passando por uma dificuldade e a gente não tem uma explicação para aquela dificuldade, dói muito. Por isso que a gente tem que ser grato à doutrina espírita, que nos explica tanto os nossos processos de dor. Às vezes é verdade, a gente não aceita. Tem que penar um pouquinho mais para a gente conseguir interiorizar e compreender que aquele problema embelezou minha alma, me fez melhor, me fez crescer. Mas o silêncio de Deus incomoda, mas o silêncio de Deus é terapêutico. O silêncio de Deus é terapêutico. E não foi por obra do acaso que Jesus manteve-se em silêncio, para depois falar sobre a fé. Vejam, meus irmãos,
ele disse aos discípulos, vamos até outra margem. Por que eles duvidaram? Jesus estava na embarcação, só porque ele estava em silêncio, não quer dizer que ele não estava tutelando. Tanto assim é que ele acalma a tempestade e os ventos, para depois ensinar. Em outro momento, em que também a gente vê a mensagem da imortalidade, da alma, Jesus, aparentemente, ele dorme no alto de uma montanha, os discípulos vão para uma embarcação, mas antes de Jesus ir para o alto da montanha, ele ordenou para os discípulos, entrem no barco, vão em alto mar, que daqui a pouco eu encontro com vocês. Imaginem só, quando Jesus estava na embarcação, eles quase morreram do coração porque teve uma tempestade, imagina Jesus mandar eles ir sozinhos. Imagine mais, Jesus falou assim, depois eu vou, como é que ele ia se eles já estavam no barco, não é? Aí o evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala que ele sobe de uma montanha e ele adormece. Logo depois ele nos narra esse fato. Jesus entra em desdobramento espiritual, e segundo o livro A Gênese de Allan Kardec, ele aparece sobre as águas por meio de bicorporeidade. Um desdobramento que com mediunidade de efeito físico, ectoplasma, ele se materializa. Lembrando que tudo é uma simbologia também. A palavra água significa vida material. Jesus andando sobre as águas demonstra que Jesus está acima dos interesses materiais, que Jesus estava em condição de ajudar os discípulos, porque ele valoriza o que é do espírito, ele valoriza o que é virtude. E ali os discípulos tinham medo porque veio outra ventania contrária. E quando Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos gritam, é um fantasma, é um fantasma. E às vezes as dores e as dificuldades que a gente passa, a gente acha que é obsessor. Mas é Deus permitindo a gente crescer. É Deus convidando a gente a ter o nosso encontro com Jesus. É Deus demonstrando para a gente que Ele continua vivo. É Deus mostrando que o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E que não há na história da humanidade nenhum personagem capaz de substituir o Cristo em nossas vidas. Na primeira cena, Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma os ventos para depois acalmar os discípulos. Quando eles falam, é um fantasma, Jesus acalma os discípulos, dizendo, tende bom ânimo, sou eu. Pedro, que era sempre esse da emoção, não é? Se é o Senhor, faça com que eu também ande sobre as águas. Ou seja, eu estou recebendo vento contrário na minha vida, dificuldade. E as dificuldades me levam até a casa espírita para mim ter um encontro com Jesus. Então que a casa espírita resolva o meu problema. No passe, no tratamento. Sabe o que Jesus responde para Pedro naquele momento? Pedro, que queria estar acima da matéria, né? Acima da água. Vem, responde com um verbo, um convite ao movimento. Então a casa espírita vai nos proporcionar questões exteriores que são capazes de iluminar as nossas consciências, confortar o coração, mas a transformação espiritual, ela precisa ser nossa. É a mudança de comportamento que vai gerar um resultado diferente daquilo que eu tenho recebido da vida nos dias atuais. Que bom estarmos mordendo um fruto amargo, mas vamos vigiar para a semente ser uma semente boa, que em algum momento a gente vai poder desfrutar desse fruto. E Pedro consegue andar sobre as águas, acreditam? Ele dá alguns passos sobre as águas. Vem outro vento contrário, ele afunda. Não é? E assim somos nós, a gente começa a seguir Jesus com tanta fidelidade. No início, por exemplo, inclusive, isso é tratado nesse resumo do Livro dos Espíritos. Vem a parte da curiosidade, da empolgação, não é? A gente fica tão empolgado e tão emocionado que é perigoso ir no casamento e chorar mais que a noiva, não é? De tão empolgado que a gente fica com a doutrina. Qualquer trabalho a gente quer abraçar aquela empolgação, curiosidade, até vir a parte, isso passa rápido, vir a parte da filosofia, do raciocínio lógico, da compreensão, até chegar no terceiro ponto, que é o que a gente tem que focar o nosso olhar, que é a transformação moral. Iluminar consciências é bacana, a sabedoria do homem minimiza os seus problemas, mas o essencial é a transformação moral. É estarmos dispostos a levantar os irmãos caídos pelo caminho. Esse é o ponto-chave para ser cristão. Esse é o ponto para ser espírita, que é a mesma coisa. Só que Pedro teve uma atitude bacana, que quando ele afunda, e às vezes a gente começa bem, na primeira adversidade a gente afunda, mas tem que ter perseverança, e Pedro foi persistente, porque Pedro levantou a mão e falou, Senhor, me ajuda.
temos que ter humildade e pedir ajuda quando a gente está percebendo que precisamos de ajuda. Não é? Jesus pega Pedro pela mão e aí sim Jesus acalma as tempestades e os ventos contrários. Por que que em um momento Jesus, primeiro, acalma a tempestade e o vento contrário e depois os discípulos, e no segundo momento ele primeiro acalma os discípulos e depois os ventos e as tempestades contrárias? Porque existem problemas na nossa vida que estão dentro da gente, e existem problemas que estão fora da gente. Os que estão dentro a gente consegue mudar e nós devemos mudar. Os que estão fora, a gente pode orar e tentar contribuir, mas não ter a pretensão de mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes, o silêncio de Deus é terapêutico nas nossas vidas. E a gente só consegue entender, saindo do simbolismo, todas essas passagens da Boa Nova, se a gente entender que o Evangelho é uma mensagem do amor imortal. Deus é amor, mas existe a alma que sobrevive depois da morte do corpo físico. E a gente não pode esquecer que a tutela de Jesus permanece conosco. Como tutelou Moisés, ele acompanhou de perto a evolução da humanidade antes mesmo que viesse à Terra, inspirando, por exemplo, os profetas, que foram tão importantes para aquele povo hebreu carregar a fé do Deus único, nos ensinando que a justiça, a disciplina, o respeito antecede o amor. Não tem como um filho amar os seus pais se não consegue respeitá-los. Não tem como sermos virtuosos se não disciplinarmos as virtudes em nossa vida, em nossa existência. Nós devemos muito a esse povo que não tinha o Cristo encarnado, mas contava com inspirações do alto para trazer a mensagem de que um dia o Salvador viria. Hoje nós não precisamos esperar, o Salvador existe. Ele está vivo, está pulsando por meio dessa doutrina de luz que vem libertar as nossas consciências, mas também confortar o coração. Dentro desses profetas, destacamos o profeta Jó, que tem uma história belíssima registrada por ele mesmo, no livro contendo 42 capítulos, e já no primeiro capítulo, Jó afirma que ele era o homem mais rico do Oriente, o homem que tinha mais gado no Oriente, que tinha mais ovelha, mais camelos, que tinha centenas de servos ao seu dispor, um homem que era casado com uma mulher justa, que o amava, o respeitava, um homem que tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, que viviam em harmonia, que viviam confraternizando. E eu me lembro do meu avô, esse mesmo que conviveu com Chico, nos trouxe uma mensagem 7 anos depois do seu desencarne, e naquela psicografia, além da assinatura da carta, que era idêntica da identidade dele enquanto ele estava encarnado, idêntica, dava para reconhecer firma no cartório, ele chamava ali os 6 filhos e os 9 netos, não pelo nome, mas pelo apelido que ele chamava a cada um. Não vou contar qual que era o meu, não é? Mas ele chamou na intimidade, para não ter dúvida. Mas o que realmente chama a nossa atenção naquela carta é que ele descreve qual foi a maior, e qual era a maior alegria e emoção que ele tinha no mundo espiritual. Quando ele encontrava a família reunida no almoço de domingo. Não é um acontecimento fenomenal, é a família estar junto, confraternizando. Isso é muito bonito. E aí, Jó tinha uma família que, segundo ele mesmo, os filhos estavam sempre confraternizando. Então era um cara abençoado. E segundo o próprio Jó, que temia a Deus, que respeitava a Deus, e que era um grande servo de Deus, era um grande profeta para aquele povo. E o Jó narra um sonho que ele teve no mundo espiritual, obviamente, mostrando para a gente que, por exemplo, quando o Espiritismo vem falar de desdobramento espiritual, não é nenhuma invenção. Quantas vezes José sonhou com o anjo Gabriel? Desde a hora que o anjo falou assim, você tem que aceitar Maria, José, larga de bobagem. Inclusive, Gabriel aparece para Maria uma vez. Para José, o evangelista Mateus fala que aparece em sonhos, no plural. Então deu mais trabalho, não é? Depois que Jesus nasceu, outro desdobramento mandando ir para o Egito, senão Herodes ia matar. Depois que Herodes morreu, eles no Egito, mandando voltar para Nazaré, que Herodes tinha desdobramento espiritual. E ali Jó, num desdobramento espiritual, fala no seu livro, no capítulo 2, que ele encontrou o Senhor.
ele não encontrou Deus, porque Deus não está personificado. Deus é uma energia tão pura de amor que a gente ainda não consegue distinguir. A gente não consegue perceber o que seria Deus, não é? O livro dos Espíritos nos traz conceitos do que é Deus, que é essa inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, mas quando Kardec começa a perguntar muito, eles falam, olha, por enquanto é o que vocês podem saber. Vamos parar por aqui. Mas Jesus não, Jesus a gente conhece. E Jesus conhece Deus. E quando Jó fala que naquele desdobramento o Senhor estava presente, era Jesus, mostrando que ele estava de perto o tempo inteiro. Mas é engraçado que Jó conta, sabe quem estava naquela assembleia espiritual? O demônio. Meu Deus do céu. E a gente acha que o demônio é aquele bicho vermelho com um chifre segurando um tridente na mão. É a imagem que a gente carrega dentro das nossas tradições religiosas. Inclusive, nós somos muito mais católicos do que espírita, do que qualquer outra religião. Porque se a gente acredita em reencarnação, a gente reencarnou um monte de vezes como católicos, não é? Por isso que a gente deve o respeito a qualquer outra religião. E por isso que a gente ainda traz essas tendências, né? De acreditar que o diabo, que o demônio, que o capeta é um ser específico. Se a gente pegar a tradução da linguagem utilizada naquela época e tentar entender a fundo, significa espírito contrário à verdade. Todas as vezes que nós vivemos contrários a essa verdade que hoje nos liberta, a verdade do Cristo por meio da doutrina espírita, a gente está fazendo o papel de capeta, de demônio, não é? E isso é grave, não é? Porque a gente acha que o capeta é aquele bicho, às vezes somos nós, contrários às verdades eternas da vida. E ali Jesus conversa com o demônio, gente, perguntando para ele, o que você tem feito? E o que você tem visto? Ah, nas minhas voltas que eu tenho dado aqui na terra, olha só o demônio falando, eu tenho dado umas voltas na terra. Quantos espíritos contrários da verdade não estão dando volta e esperando uma brecha, uma invigilância nossa para atuar? E a culpa não é deles não, a culpa é nossa que dá liberdade, não é? Dá campo. E aí Jesus pergunta, aliás, fala, então você conhece Jó, o meu servo, né? Você está perambulando aí pela terra. Ah, eu conheço o Senhor, mas aquilo é hipocrisia pura. Ele só tem honrado o Senhor porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma família amorosa, porque ele tem saúde. Se não fosse isso, certamente ele não estaria te adorando. E às vezes, a gente já pega o exemplo de Jó, quando está com dinheiro no bolso, quando está tudo bem, família em harmonia, em saúde, a gente esquece de Deus. É muito melhor eu fazer uma viagem, estar em um local descansando minha cabeça, do que estar rezando, do que estar junto com preso, junto com refugiado, junto com morador em situação de rua, junto com dependente químico. Porque está tudo muito bem. E aí, Jó já dava um testemunho que mesmo tudo bem, mesmo as emoções sendo boas, ele mantinha-se equilibrado diante do propósito. Mas o demônio falou, o problema é porque está tudo bem. Dá um problema maior para ele você ver se ele não vai se transviar do caminho. E Jesus falou assim, tudo bem. E, gente, Jó não falou nada, ele ficava só ouvindo aquele desdobramento. Estavam falando dele e ele ali escutando. E Jesus falou, tudo bem, mas poupe-lhe a vida. Depois daquele desdobramento, poucos dias depois, o profeta Jó, está no livro de Jó, ele vai perder todos os seus bens. Houve algumas guerras na região que ele perdeu muitos soldados, perdeu muito gado, muito camelo, mas teve muitos fenômenos da natureza, como, por exemplo, furacão, que nem era muito comum naquela época, naquela região, terremoto. O homem ficou na miséria. Na miséria. Um desses furacões açoitou a casa do filho mais velho de Jó, no dia que a família estava confraternizando. Os 10 filhos morreram. Os 10 filhos morreram. Sobrou a esposa, que era fiel, que estava ao lado dele. E segundo o livro de Jó, naquele momento, ele tem 2 atitudes. E depois ele fala, que também não deixa de ser uma atitude. A primeira, ele rasga as próprias vestes, e a segunda, ele raspa a cabeça. E a gente lê isso e não entende nada, né? Porque esses livros são símbolos. Dentro da tradição do judaísmo, daquele tempo, né, do povo hebreu, rasgar as vestes significava expressar dor, medo, angústia. O profeta Isaías, mais tarde, falando sobre Jesus, 700 anos antes de Jesus vir à terra, dizia, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então ele mostrava que Jesus também passaria por dores. Chico Xavier sofreu,
Madre Teresa, Francisco de Assis. Jó sofreu. Rasgar as vestes significa angústia. Não existe dor maior do que a dor de um pai e de uma mãe que perde o filho prematuramente. Ele perdeu os 10 filhos. Passava pela provação de quem era rico, materialmente falando, e de repente não teve mais nada. Perdeu tudo. É difícil, é provação. É complexo, mas ele raspa a cabeça. E raspar a cabeça naquele tempo significava renovar os votos de fidelidade a Deus. Como Paulo, por exemplo, viajando em Corinto, na sua segunda viagem missionária, lembra de Abigail, porque era a terra natal da noiva amada, não é? Vai no porto de Sancréia, aquele porto que um dia ela partiria para encontrá-la em Jerusalém, e ele raspa a cabeça. Mas ali ele estava renovando os votos de fidelidade à noiva amada. Mas era uma tradição do judaísmo em renovar os votos de fidelidade a Deus. Ou seja, Jó sofria, chorava, passando por um momento tão difícil, mas ele continuava honrando aquele pai. E ele ainda fala o seguinte: nu eu vim à terra, e nu tornarei ao meu pai. Que é uma reflexão que a gente precisa fazer também. Deus é amor, e tudo aquilo que ele nos dá hoje é transitório. É transitório. Nem a roupa que a gente veste, a gente vai levar dessa vida. Não é? Jó tem outro desdobramento, gente, não acabou por aí não, tá? E Jesus novamente pergunta para o demônio: e aí, tem passeado pela terra? Tenho. Tem observado meu servo Jó? Tenho. E o que você tem achado disso? Olha, ele só continua fiel porque aconteceu com as pessoas e com as coisas, não com ele. Deixa ele enfermo para você ver se ele não vai abdicar. E Jesus respondeu: tudo bem, mas poupe-lhe a vida. Nessa hora, Jó deve ter ficado desanimado no sonho, né, no desdobramento. Não bastava o sofrimento que ele teve. Em poucos dias, ele teve uma doença pior do que a lepra. Dos pés à cabeça, em feridas, em chagas, que doíam, sem recurso material. Os seus únicos 3 amigos, que eram sábios, foram visitá-lo. Ficaram 7 dias com ele, velando do lado dele. No 7º dia, falaram com ele o seguinte: olha, você pecou muito contra Deus. Você deve ter roubado, adulterado, matado, porque esse castigo, meu filho, é só para quem fez muito contra o próximo. Porque não tem explicação. E os amigos viram as costas para ele e vão embora. Julgamento, não é? Nem sempre uma pessoa que está numa condição de sofrimento está daquela forma porque ela mesma merecia estar daquela forma. Às vezes é até para ajudar um familiar, sabiam disso? A ter mais humildade, de trocar uma fralda, e estreitar os laços da família, unir mais a família. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos. Sobrou quem? A esposa, certo? A esposa chegou perto dele, depois que ele foi abandonado por todo mundo, enfermo, e falou assim: olha, sabe o que você precisa, Jó? Aproveita que você tem fé e pede para esse seu Deus te levar logo, fazer com que você vire um pó, porque aqui você já não tem utilidade nenhuma. Então até a mulher que era fiel para ele ironizou, o abandonou. E naquele momento ele fala algo que está registrado no seu livro, que é uma das frases mais bonitas de Jó, dizendo que na abundância ele honrou a Deus, na dificuldade ele honrou a Deus, e na enfermidade ele permaneceria sendo fiel a Deus. E é essa a nossa dificuldade, de compreender Deus na sua essência, principalmente diante da dor, ou diante das alegrias, que vira às vezes o entusiasmo, que vira euforia, e nos tira do caminho reto. Vai nos transviar do caminho que precisamos realmente traçar. Segundo a iluminação que hoje nos esclarece e nos conforta. Depois disso teve um novo sonho. Gente, não é problema mais não agora, tá? Teve um novo sonho. E ali Jesus agradece o seu servo Jó. Agradece aquele grande profeta, dizendo a ele que a partir daquele dia, segundo aos olhos do mundo e ao merecimento dele, ele reconquistaria tudo em dobro do que um dia perdeu. Em pouco tempo, Jó passou a ter o dobro de gados, o dobro de carneiros, de camelos, o dobro de servos. Não que aquilo para ele fosse interessante ou fosse mais importante do que Deus, mas ele sabia fazer bom uso. Deus restituiu a riqueza para ele. E Jesus havia dito: eu vou te dar tudo em dobro. Eu vou te restituir em dobro. E eu fiquei esperando, será que Jó vai arrumar 2 mulheres agora? Não é? Porque era em dobro.
E ele nem menciona a questão da esposa, que arrumou 2 esposas novas. Porque, gente, casamento é uma coisa que a gente tem que buscar conciliar, reconciliar, não acabar. E aqui a gente não está julgando quem acabou um relacionamento, mas precisa persistir. Não é fácil, não é fácil. Senão Jesus tinha dado 2 esposas para Jó. E ele conseguiu reatar o seu casamento. Então, se vocês estão atravessando qualquer fase difícil na vida a 2, persistam. Acreditem no amor. Acreditem na renúncia. Acreditem na simplicidade, que é o meio que a gente consegue tocar o coração das pessoas. Às vezes uma caminhada junto, de mãos dadas, não é? O organismo vai injetar endorfina ali, vai injetar hormônios, que vai trazer alegria, que vai trazer bem-estar. Você vai associar aquela alegria à pessoa que está do seu lado. Então, uma coisa simples, você vai voltar a ter um diálogo. Agrada o esposo, agrada a esposa, não é? Faz o cuscuz lá de manhã, por mais que não está merecendo, faz para ver se pega, não é? Alguém tem que ceder, alguém tem que ceder. E eu fiquei esperando também o livro de Jó falar que ele recebeu 20 filhos, porque ele perdeu 10. E eu fui tentar interpretar literal, né? Literalmente, falou que é o dobro. A saúde foi restituída. E ele conseguiu, com a esposa, ter mais 10 filhos. E eu falei, essa conta está errada, não fecha, porque era o dobro. Por que foi mais 10? Porque os filhos não morreram. Os filhos continuaram vivos. Agora não eram 10, eram 20. 10 no mundo físico e 10 no mundo espiritual, onde todos reencontrariam mais tarde. Será que o amor que Jesus tinha a Jó é diferente do amor que ele tem com cada um de nós? Será que essa tutela de Jesus com os profetas e com aquele povo que aguardavam ansiosamente, mas com fidelidade, acreditando no Deus único, na vinda do Salvador, é um amor maior do que o amor que ele tem conosco? Só porque Jesus aparece para Paulo nos caminhos de Damasco, brilhando mais do que o sol do meio-dia, segundo Emmanuel, Jesus ama mais Paulo? Porque às vezes a gente pensa assim, se Jesus aparecesse para mim como apareceu para Paulo, minha vida seria diferente. E a gente esquece do que Jesus falou com Ananias, logo depois que apareceu para Paulo. Vai, Ananias, Saulo é para mim um vaso escolhido. Vai, e eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. A gente quer as luzes de Damasco. A gente quer esse sol do meio-dia na nossa vida. Mas dificilmente a gente está disposto a sofrer o que Paulo sofreu em prol do Evangelho. Em prol do Evangelho. O mesmo Paulo que mais tarde escreve essa carta referida aos Coríntios no capítulo 15, dizendo, Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Mostrando a grandeza de Deus, que é amor, mostrando a sobrevivência da alma. E ele dá o exemplo das mulheres que foram ao túmulo, mas ele fala que a testemunha não foi só as mulheres, mas foi também a sua mãezinha santíssima, Maria, que pôde rever o filhinho depois da morte. Todas as mães e os pais vão poder rever os filhos que os antecederam na morte. Todos nós vamos rever aqueles que a gente ama. Às vezes em sonho, como Jó sonhava. Por isso que o Espiritismo é essa verdade que liberta e que conforta. Que nos demonstra que há sentido na dor. Que há sentido no sofrimento. Oportunidade de embelezar a alma. Paulo continua falando que todos os seus discípulos, o colegiado apostólico também puderam testemunhar Jesus vivo, mesmo depois de ter sido crucificado. Que Jesus foi testemunhado também pelos discípulos que caminhavam na famosa estrada de Emaús. 2 discípulos que comentavam de forma entusiasmada que Jesus permanecia vivo, porque essa era a grande notícia da região. E também tirando a simbologia e entendendo o espírito dessa letra, a gente vai perceber que quando estamos acreditando na mensagem do amor que prospera a própria morte, a gente vai estar no caminho. E a gente precisa persistir para não sair desse caminho. E se cair, levantar. E se cair, levantar. E então, meus irmãos, Jesus começa a andar do lado dos discípulos de Emaús. Jesus aparece do nosso lado quando estamos dispostos a acreditar na sua mensagem e caminhar, erguendo os irmãos que estão caídos pelo caminho. Erguendo os irmãos caídos pelo caminho. E eles começam a ficar mais entusiasmados porque percebem a presença do Mestre. E quando a gente está junto aos aflitos, a gente sente a presença de Jesus. No rosto, transfigurado aos olhos do mundo, naquele olhar sem esperança.
E então, em determinado momento, a gente percebe que Jesus faz menção de sair daquela caminhada inesquecível em Emaús, e os discípulos falam: Senhor, não vá, porque a noite se aproxima e precisamos de ti. Noite significa trevas interiores. Se a gente permite Jesus sair da nossa vida, a nossa vida vai voltar a ser uma treva interior. Vai anoitecer, vai ficar escuro. A gente vai perder esse porto de esperança, esse clarão que nos traz coragem, que renova a nossa fé. Mas Paulo continuou dando exemplos, dizendo que antes que Jesus aparecesse para ele, o menor de todos os servos, às portas de Damasco, Jesus também testemunhou a sobrevivência da alma, o amor de Deus, diante de 500 discípulos próximo ao mar da Galileia. Está registrado no capítulo 28 do evangelista Mateus. Jesus ascendendo em espírito às regiões mais altas da vida, sendo testemunhado por 500 pessoas encarnadas. E ali, antes de ascender aquelas regiões sublimes, Jesus pronuncia aquelas famosas palavras: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus permanece conosco, meus irmãos, e permanecerá. Nós que muitas vezes não estamos tendo olhos de ver, nós que não estamos tendo ouvidos para ouvir essas palavras de vida eterna, que hoje nos iluminam por meio da doutrina espírita. Mateus, no capítulo 5 do teu evangelho, vem nos narrar o discurso mais belo de Jesus, que foi antecedido por 3 ações do mestre Nazareno. E Jesus, vendo a multidão, porque Jesus não viu só a multidão do Monte das Oliveiras, mas Jesus enxergou a alma de todos nós, porque nos conhece no nosso íntimo. Conhece as nossas sombras, mas também conhece os nossos dons espirituais. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao alto monte, se conectou com o Pai, porque Jesus era médium de Deus. Se conectou em misericórdia a todos nós, mas se assentou na terceira ação, mostrando que ele está acessível. E quando Jesus se assenta, o evangelista fala que os discípulos aproximaram dele. Ou seja, Jesus está esperando por nós. A aproximação agora vai depender da gente. Discípulo é aquele que faz a vontade do mestre. Ele vê a multidão, mas quem aproxima é os discípulos. Façamos a vontade de Jesus para estar perto dele. E então ele começou a falar, e então ele começará a falar na nossa alma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque alcançarão o reino dos céus. A pobreza de espírito é a característica maior daquele que quer se transformar em Jesus. Não há transformação sem humildade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, mas que possamos compreender que as nossas lágrimas serão enxutas à medida que nós confortamos outros corações caídos pelo caminho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que saibamos silenciar, que saibamos ter inteligência emocional, fé raciocinada ante a uma afronta, ante a algo que nos fere a fundo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça de Deus paira acima da justiça dos homens. E para a gente compreender essa justiça de Deus, nós precisamos compreender a força do amor imortal. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. O misericordioso não é aquele que faz um gesto de bem, um gesto de caridade, mas aquele que faz o gesto de bem e de caridade para aqueles outros que ninguém quer acolher. Aos transviados do caminho, aos encarcerados, aos dependentes químicos, aos velhinhos esquecidos pela própria família nos asilos, às crianças que não têm pai e mãe, aos desesperados que perderam filhos, perderam ente amado e não sabem o porquê. São esses os prediletos de Jesus. É a eles que precisamos agir com misericórdia. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Quando tivermos humildade suficiente para enxugar lágrima, para sermos mansos, para entender a justiça divina, para sermos misericordiosos, as leis de Deus se farão mais belas em nossa vida. Enxergaremos profundamente o Pai. Compreenderemos as questões espirituais que regem as nossas vidas, mesmo encarnados na terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só pacifica aquele que age. Só acalma o ambiente aquele que age em benefício dos que estão convivendo com ele. Bem-aventurados sois vós e seremos todos nós, quando sofremos perseguição por amor a Jesus Cristo. Seguir Jesus na terra é ter a certeza que receberemos críticas,
que muitas vezes encontraremos desanimados com os próprios problemas, com as próprias dores, mas não há alegria maior do que essa, servir a causa do Evangelho, que hoje também é a nossa causa, enquanto espíritas, enquanto os cristãos. Paulo termina o capítulo 15 da carta aos Coríntios, nos dizendo o seguinte: aquele que crê em Cristo, apenas nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. Que possamos crer no Cristo imortal, no Deus de amor, na imortalidade da alma, que possamos compreender que não há pena eterna, mas que há felicidade, consequência da consciência tranquila pelo dever cumprido. Mesmo diante de tantos sofrimentos, de tantos desafios, de tanta luta, diante dos pesares da nossa vida, observemos, alma querida, a dor que ilumina as nossas vidas, sobre as provas tais como elas são na terra, é e será sempre uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos o enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo essas leis divinas, conforme as lições precisas, de que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, ou aquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar, mas na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada até a vitória do bem. O homem, robusto e moço, que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. E a mulher, que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, nem critiques ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problemas. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos vocês. Muita paz.